Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Revisão da Matéria. Eu trouxe para você aqui no canal um gênero textual que é de muito fácil identificação, porque ele possui marcas visíveis que até através de uma olhada, uma simples leitura você consegue reconhecê-lo. É o texto teatral escrito ou texto dramático. Mas antes de vê-lo, inscreva-se no canal e eu mostro para você após a vinheta. O texto teatral escrito, texto dramático. O texto que eu trouxe é um trecho da obra de Martins Pena, O Judas em Sábado de Aleluia. Martins Pena é considerado o consolidador do teatro no Brasil, com suas comédias de costumes que até hoje são representadas. Nessa obra, O Judas em Sábado de Aleluia, Martins Pena visivelmente critica a sociedade hipócrita que espalha pontos de vista distorcidos, modificados daquilo que é, em sua interioridade, podre. Percebe-se a crítica moral burguesa com seus desejos e certezas. Há ainda a figura da esperteza de Faustino. Aqui você vê o início do texto, que foi publicado pela Fundação Biblioteca Nacional, e a capa do livro, que foi publicado pela Universidade da Amazônia. Ambos estão na descrição do vídeo, caso você queira acessar e ler. E na descrição há também outros links com mais informações. Qual a finalidade, então, do texto teatral? Ou seja, para que ele serve? O texto dramático, ou texto teatral, é o texto que se destina a ser lido ou representado. Pode ser escrito em prosa. O texto em prosa é o texto feito em parágrafos. Ou em verso, é um poema escrito em texto. E as falas das personagens são introduzidas pelo discurso direto. O discurso direto são as falas das personagens, que no texto teatral vêm iniciadas pelo nome do personagem e pelo travessão. Então, essa é a marca visível que eu disse no início do vídeo, que você, ao olhar o texto, já o identifica como texto teatral. Origem do nome. O gênero dramático, como sugere a origem grega do nome drama, que significa fato, ação cênica, que engloba os textos teatrais, trata-se do gênero da arte da representação, caracterizado pela ação que se desenrola no palco. A ação é apresentada pelas personagens e situa-se num tempo e num espaço. O tempo é marcado por palavras no texto que conduzirão o leitor à época dos acontecimentos narrados. O espaço, o lugar onde os fatos acontecem. No texto, há marcas que conduzirão o leitor tanto ao tempo como ao lugar. Além dos elementos personagens, tempo, espaço, discurso direto, há ainda as indicações cênicas ou didascálias, mais conhecidas como rubricas de interpretação e movimentação. É outra marca que visivelmente nós vemos no texto. As rubricas, o que são? São as expressões que aparecem entre parênteses e em itálico nos textos teatrais. É outra marca visível que, assim como o nome dos personagens no início do texto, faz com que o texto teatral seja reconhecido visualmente. Para que elas servem, as rubricas? Elas servem para indicar os gestos ou movimentos dos atores. O texto dramático é constituído por texto principal e texto secundário. Então vamos ao texto principal. O que vai aparecer no texto principal? O texto principal então, é composto pelas falas ou réplicas das personagens, que aparecem em discurso direto. A seguir,
ao nome de quem as diz, podendo apresentar-se sob a forma de. Então, essas falas dos personagens podem ser em forma de diálogo. O diálogo são falas entre duas ou mais personagens. Pode ser um monólogo, uma personagem falando consigo mesma, expõe perante o público os seus pensamentos ou sentimentos. Ou pode ser uma parte, que são comentários de um personagem que não são ouvidos pelo seu interlocutor. O texto secundário, o que vai compô-lo? Ele é composto pelas indicações cênicas, que são as rubricas, e as informações que se destinam ao leitor, ao encenador das peças e aos atores. Então, quais são? Então, a listagem que aparece lá no início do texto, a listagem inicial dos personagens. Então, isso é um texto secundário. Pela indicação do nome dos personagens, então o nome do personagem lá que indica qual é a fala de cada personagem é um texto secundário. Pelas informações sobre a estrutura externa da peça, então a divisão em atos, a divisão em cenas ou quadros, então isso faz parte do texto secundário. Pelas indicações sobre o cenário e guarda-roupa das personagens, pelas indicações sobre a movimentação das personagens, são as rubricas, em palco, as atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer ou a entonação de voz com que devem proferir as palavras. A estrutura do texto. O texto dramático apresenta dois tipos de estrutura. A estrutura externa, que é composta pelos atos e cenas. O que são atos? Atos são as grandes divisões do texto dramático, que correspondem a um espaço. Muda o ato, mudando o cenário. Então, quando muda o cenário, é outro ato. As cenas, quando há entrada ou saída de personagens. Então, ao entrar e sair personagens, muda-se a cena. A estrutura interna, como é organizado esse texto na escrita? Ele é organizado em 3 partes: exposição, conflito e desenlace. O que é a exposição? É a apresentação das personagens e dos antecedentes da ação. Aparece no início do texto teatral. Conflito, conjunto de peripécias que fazem a ação progredir. A peripécia são os acontecimentos. O desenlace, que é o final da ação dramática. Sobre os personagens. Então, tem-se o personagem protagonista ou principal, antagonista, secundários ou coadjuvantes, figurantes. O que são os protagonistas, o protagonista ou principal? O protagonista é aquele que sustenta o eixo narrativo, ou seja, a narrativa se desenvolve em torno dele. O antagonista ou vilão da história é aquele que tenta impedir, dificultar as ações do protagonista. Vale lembrar, preste atenção nisso, que os antagonistas não precisam ser pessoas. Às vezes são representados por grupos sociais, peculiaridades de ordem física, psicológica ou social dos indivíduos. Os secundários ou coadjuvantes são aqueles que ajudam no desenvolvimento da história. Eles podem surgir, desaparecer, que a história segue, porque é o protagonista que a constrói. Os figurantes são aqueles que não possuem fala. Eles têm a função de ilustrar o ambiente. Aqui 2 outras características, que é a ausência de narrador e o predomínio do discurso na segunda pessoa. Então aqui nós retomamos o texto, o Judas em Sábado de Aleluia, para identificar as características que eu falei. Então vamos lá. As 2 principais que fazem o texto ser reconhecido visualmente, que disse no início do vídeo, você pode observar aqui. Então aqui nós temos a indicação do nome dos personagens. Então isso faz com que visualmente reconhecemos o texto teatral. E aqui nós temos as rubricas, que são as expressões que estão entre parênteses, que serve para informar ao ator o que ele deve fazer na cena. Então essas são as 2 marcas importantes para poder reconhecer o texto teatral. Através delas nós
o reconhecemos visualmente. Depois nós temos aqui a marcação de tempo. Então, quando acontece a cena, aparece aqui também o lugar, em qual local que aconteceu. Então, marcação de tempo e marcação de lugar. Depois, a informação sobre a estrutura externa, que são as cenas e os atos. A listagem das personagens, logo no início aqui do texto teatral. Então, aparece a listagem das personagens. Quais são as personagens deste texto? A indicação sobre o cenário, onde a cena acontece. O texto principal, são as falas dos personagens. O texto secundário, que corresponde ao que está marcado, mais as rubricas e o nome dos personagens. Espero que você tenha entendido e que o conteúdo possa lhe ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!